Olá pessoal, bem-vindos à disciplina Física Moderna 2. Neste vídeo eu vou responder mais um exemplo. Dessa vez eu vou responder aqui um exemplo sobre um pacote de ondas de matéria. Então, esse exemplo diz o seguinte: demonstre que o pacote de ondas de matéria, que é esse pacote de ondas que está na figura à direita, cuja distribuição de amplitude AK, a de K no caso, né, é um pulso retangular de altura igual a 1, largura ΔK e centrado em K0, tem a forma f de x igual a ΔK sobre raiz de 2, seno de ΔK vezes x sobre 2, dividido por ΔK vezes x sobre 2. Isso tudo vezes E elevado a I K0x. Ou seja, o que é que a gente vai fazer? Tendo essa distribuição de amplitude AK, nós vamos utilizar aqui a integral de Fourier para determinar qual é a forma do pacote de ondas. E a forma do pacote de ondas deve ser essa forma f de x que a questão está nos mostrando aí, né? Então aqui, basicamente, uma questão que a gente vai utilizar a transformada integral de Fourier. Na verdade, aqui nesse f de x tem só um errinho de digitação, tá? Que é ali onde tem ΔK sobre raiz de 2, na verdade é ΔK sobre raiz de 2π. Na letra B, determine ΔX e demonstre que se cumpre a relação de incerteza, que no caso é a relação de incerteza clássica, né? ΔX vezes ΔK é da ordem de 1. Então, vamos lá responder essa questão. Eu vou começar aqui escrevendo, né, a transformada de Fourier. Nós temos que f de x é igual, isso aqui é a integral de Fourier, né? Igual 1 sobre raiz quadrada de 2π, integral de menos infinito a mais infinito, dessa função de distribuição multiplicado por E elevado a I kx. Isso aqui eu estou integrando em K, né? dk. Ok? Então, basicamente, o que é que a gente vai ter aqui? Tendo a função de distribuição, né? Lembre-se, a gente tem várias ondas e essas ondas somadas, elas vão resultar no pacote de ondas quântico que a gente está interessado, tá? Então, esse pacote de ondas ele tem essa forma f de x e a gente vai encontrar esse pacote a partir dessa integração aqui. Então, vamos lá. Deixa eu colocar isso aqui mais para cá. Vou tirar aqui o enunciado para sobrar mais espaço para a gente. Vamos lá, temos que resolver essa integral aqui, tá? Porém, essa integral vai ficar mais fácil de resolver, vai ficar uma integral simples de resolver, porque o pacote de ondas é esse pacote de onda quadrado, né? E ele é um pacote de onda, ele é um pulso, na verdade, que é retangular e tem altura igual a 1. Ou seja, exceto nessa região, deixa eu mostrar novamente aqui o pacote, exceto nessa região entre K0 menos ΔK sobre 2 e K0 mais ΔK sobre 2, exceto nessa região, essa função de distribuição ela vale zero em qualquer outro lugar. E só entre essa região que ela vale 1. Então isso já vai facilitar bastante para a gente na hora de resolver esse problema. Então vamos lá. Então eu posso escrever essa função AK da seguinte forma. Ela tem dois valores possíveis. Ou ela é 1, e aí quando é que ela vai ser 1? Ela vai ser 1 se o valor x, ou valor k no caso, né? O valor de k, ele estiver entre k0 menos ΔK sobre 2. Então, k tem que ser menor que isso aqui, tá? E, aliás, tem que ser maior, né, que isso. E tem que ser menor que K0 mais ΔK sobre 2, tá? Ou seja, voltando aqui para a imagem, ó,
Nessa região tem que ser 1. Em qualquer outro ponto é 0. Então, como em qualquer outro ponto é 0, então ela vai ser 0, tá? Se K for qualquer outro valor, fora desse intervalo de cima. Se K for qualquer outro valor. Então aqui vai ficar mais simples para a gente, porque só interessa, na verdade, esse resultado aqui, né? Só interessa quando ela é 1, porque em qualquer outro lugar o valor de f de x vai ser 0, porque essa função de distribuição a k também será 0. Então vamos lá. Tendo isso aqui, nós podemos calcular agora f de x. Voltando aqui para integral, ó. F de x vai ser igual a 1 sobre raiz quadrada de 2π, integral de menos infinito a mais infinito, mas, como eu falei, né, a gente não vai precisar integrar de menos infinito a mais infinito, porque vai ter muitos espaços aí, muitas posições, muitos valores de k, para o qual f de x vai dar 0. Então, só nos interessa aquele intervalo onde essa função de distribuição dá 1. Portanto, eu só vou integrar dentro desse intervalo. Ou seja, eu estou integrando de k0 menos ΔK sobre 2 até k0 mais ΔK sobre 2. Só preciso integrar nesse intervalo. E aí, quem é a função AK? Nesse intervalo, ela vale 1, multiplicada por E elevado a I kx dk. Então, só preciso realizar essa integral agora, né? 1 sobre raiz quadrada de 2π, integral de k0 menos ΔK sobre 2. Estou integrando isso até k0 mais ΔK sobre 2. Essa aqui vai ser a integral de E elevado a I kx em dk. Então, essa integral E elevado a I kx, a integral de E elevado a I kx, não é uma integral difícil, né, de você fazer. Já vou fazer aqui direto, já vou colocar o resultado dessa integração direto, uma integral relativamente simples. Então a gente vai ter que f de x vai ser igual a 1 sobre raiz de 2π. E aí vamos agora ao resultado da integral. Quanto é que vai dar essa integral, né? A integral de e elevado a I kx em k vai ser E elevado a I kx dividido por IX, no caso, né? IX. Tá? Por que é isso? Note que se você derivar essa função, né, E elevado a I kx, derivar isso em k, qual vai ser a derivada? Você repete o E elevado a I kx e multiplica pela derivada do expoente, que vai ser IX. Então, para que a integral, a derivada, aliás, desse termo, dê esse valor aqui, então a função tem que ser essa. E elevado a I kx dividido por IX. Deriva isso, obtém isso aqui. Então, essa é a nossa integral. Resultado da nossa integração. Só que ainda tem os limites da integral, né? A integral, os limites dela, né, estão entre k0 menos ΔK sobre 2 e k0 mais ΔK sobre 2. Então, onde tiver k, eu tenho que substituir por esses valores aí. E aí eu vou obter o seguinte resultado. Mais uma página aqui. Eu vou ter então que f de x vai ser igual a 1 sobre raiz quadrada de 2π multiplicado. Já vou fazer aqui a primeira substituição, né? Que é E
elevado a ix, e o valor de k eu vou substituir pelo aquele intervalo de cima, que era k0 mais ΔK sobre 2. Isso menos E elevado a ix, e vou substituir agora pelo intervalo de baixo, k0 menos ΔK sobre 2. Tudo isso aqui está sendo dividido por I vezes X. Então, por enquanto, temos esse resultado. Eu posso reescrever ele de uma forma um pouquinho diferente, porque aqui eu tenho E elevado a ix, que multiplica um termo que está entre parênteses, né? K0, uma soma que está entre parênteses, K0 mais ΔK sobre 2. Isso é o equivalente ao seguinte: f de x, 1 sobre raiz quadrada de 2π. Isso aqui, ó, é o equivalente a E elevado a ix k0 vezes E elevado a ix ΔK sobre 2. Tá? Menos, fazendo a mesma coisa, com outro termo, E elevado a ix k0 vezes E elevado a menos ix ΔK sobre 2. Tudo isso aqui, mais uma vez, dividido por ix. Eu posso colocar agora o termo E elevado a ix k0, posso colocar esse termo em evidência. Vou fazer isso, e aí eu vou ter que f de x é igual, colocando esse termo em evidência, E elevado a i k0x sobre raiz quadrada de 2π. Isso multiplicado pelo quem sobrou ali dentro do colchete, né? E aí quem sobrou dentro foi E elevado a ix ΔK sobre 2 menos E elevado a ix ΔK sobre 2. Elevado a menos, né, aliás. Menos ix ΔK sobre 2. Tudo isso aqui dividido por ix. O que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou utilizar a relação de Euler. E pela relação de Euler, a gente pode escrever esse termo E elevado a ix ΔK sobre 2, utilizando a relação de Euler, nós podemos escrever esse termo como sendo cosseno de ΔK sobre 2 vezes x mais I vezes o seno de ΔK sobre 2 vezes x. E utilizando essa mesma relação, ó, também a relação de Euler, né? Só que agora para outro termo, que é E elevado a menos ix ΔK sobre 2, esse termo vai ficar assim: cosseno de ΔK sobre 2 vezes x menos I seno de ΔK sobre 2x. Então, por enquanto, temos esses dois termos aqui que podem ser escritos dessa forma, utilizando cossenos e senos. Feito isso, podemos substituir E elevado a ix ΔK sobre 2 e E elevado a menos ix ΔK sobre 2, substituir ali no nosso f de x, e fazendo essa substituição, a gente vai obter que f de x é igual a E elevado a k0x sobre raiz de 2π. Isso aqui multiplicado por primeiro termo, né? Primeiro termo vai ser, deixa eu colocar aqui, abrir essa chave, aliás, esse colchete, vai ser cosseno de ΔK sobre 2x mais I seno de ΔK sobre 2x.
menos, e aí é importante esse sinal de menos, né? Menos, agora o segundo termo, cosseno de ΔK sobre 2x, menos com menos mais, e seno de ΔK sobre 2x. Tudo isso aqui, lembrando que está sendo dividido por I vezes X. Posso simplificar, né, isso aqui, porque cosseno menos cosseno vai dar zero. Então, esse termo aqui vai cortar com esse termo. Além disso, I seno vai somar com I seno, vai ficar 2 I seno. E aí eu vou ter que f de x, portanto, f de x será igual a e elevado a i k0x sobre raiz quadrada de 2π vezes, ficou 2i seno de ΔK sobre 2x dividido por ix. Posso cortar aqui, né? I com I. Então, o resultado que eu tenho por enquanto, deixa eu colocar isso aqui mais para o lado. O resultado que nós temos até aqui é que f de x é igual a e elevado a i k0x sobre raiz quadrada de 2π, isso aqui, vezes 2 vezes o seno de ΔK sobre 2x, isso aqui tudo dividido por x. Então, até agora, nós temos esse resultado aqui, tá? Vou pegar esse resultado, que vou utilizar ele na próxima página. Copiar ele aqui. Partindo para uma outra página, nós vamos temos esse resultado por enquanto, e eu vou pegar esse resultado aqui e vou multiplicá-lo por, multiplicar isso aqui por, lembrando que eu quero chegar nesse resultado aqui, ó. Quero demonstrar que a função f de x é esse resultado aqui, tá? Então, como eu quero demonstrar isso, para isso eu vou multiplicar esse resultado que eu tenho por enquanto, eu vou multiplicar ele por ΔK sobre 2, dividido por ΔK sobre 2. Faz essa multiplicação aqui. O que é que vai acontecer? Esse 2 aqui já vai cortar com esse 2 de cima, tá? E aí eu vou ter f de x, deixa eu colocar isso mais centralizado para ficar mais organizado. F de x vai ser igual a esse ΔK que estava aqui multiplicando, ó, que eu cortei o 2 do denominador dele, né? Já vou colocar ele aqui para ficar igual à solução que a gente obteve. ΔK sobre raiz quadrada de 2π, tá? Multiplicado pelo seno de ΔK sobre 2 vezes x, dividido, isso aqui dividido, por ΔK, esse ΔK aqui, né? Que multiplica x, ΔKx sobre 2, vezes esse termo aqui que faltou, e elevado a i k0x. Então, vamos lá. Comparar agora os nossos resultados com o que a questão estava pedindo. E aí,
Aí a gente vai ter ΔK sobre raiz de 2. Isso aqui foi só um errinho de digitação que eu cometi, tá? F de x igual a ΔK sobre raiz de 2, faltou um π aí, tá? Isso aí só foi só um errinho de digitação. 2π vezes o seno de ΔK x sobre 2, dividido por ΔK x sobre 2, vezes E elevado a I K0x. Então, como a gente queria aqui demonstrar. Esse aqui, portanto, é o nosso pacote de ondas, tá? Isso aqui representa o pacote de onda quântico para essa distribuição de amplitude AK, tá? Como é que eu represento isso graficamente, né? Se você fizer aqui um gráfico disso, você pode fazer com algum software específico, né? Ou na mão mesmo, isso é um pouquinho mais complicado, mas utilizando um programinha, você vai ver que o gráfico desse f de x, que é justamente a nossa partícula quântica, né? Ela vai ser representada mais ou menos da seguinte forma. Então aqui eu vou... que é o valor de f de x. E aqui é x. De x em termos de x. Então, o gráfico disso vai ser algo mais ou menos assim, ó. O gráfico desse pacote, né? Ou seja, a representação gráfica desse pacote de ondas é um pacote mais ou menos assim. E aí a gente tem a onda de dentro, né? Isso aí foi a envoltória que eu fiz, agora estou fazendo a onda de dentro do pacote. Ok? Então essa é a representação desse pacote de ondas. Ainda temos a letra B. A letra B pede que a gente determine ΔX e demonstre que se cumpre a relação de incerteza ΔX vezes ΔK da ordem de 1. Então vamos lá. Ver se a gente chega nesse resultado. Letra B. Na letra B eu quero saber quem é, primeiro, ΔX e saber se ele cumpre a relação de incerteza, né? ΔX, isso aqui é a relação de incerteza clássica. ΔX, ΔK da ordem de 1. Então vamos lá. Olhando para essa função, né? Quando é que f de x é zero? F de x, zero. Quando é que essa função é zero? Olhando para cá, ó, essa função vai ser zero quando o seno de ΔK sobre 2x for zero. Então, isso aqui vai ser zero, né? Quando o seno de ΔK sobre 2 vezes x, isso aqui for igual a zero. Quando é que isso vai acontecer? Isso vai acontecer quando ΔK, a primeira vez que isso acontece, vai ser quando ΔK sobre 2x for igual a mais ou menos π. Né? Eu vou ter isso vai acontecer para um valor mais π e vai acontecer também para um valor menos π. Então, eu vou ter um x positivo e um x negativo. Então, daqui, né, eu posso concluir que... Vou pegar outra página. Daqui eu posso concluir, portanto, que x ele vai ser igual a mais ou menos 2π sobre ΔK. Portanto, eu vou ter dois valores de x, né? Um x mais, que vai ser 2π sobre ΔK,
e um x menos, um x negativo, que vai ser menos 2π sobre ΔK. Então, com isso, agora eu posso encontrar ΔX. ΔX, portanto, vai ser igual a x mais menos x menos, x mais 2π sobre ΔK menos x menos, que é menos 2π sobre ΔK. Menos com menos mais, então isso aqui vai ser 2π sobre ΔK mais 2π sobre ΔK. Portanto, ΔX vai ser igual a 4π sobre ΔK. Então, esse aqui é o valor do ΔX. E a gente pode ver, né, claramente que ele satisfaz a relação de incerteza clássica. Então, ΔX vezes ΔK, isso aqui é igual a 4π, que está dentro da ordem de grandeza esperada, né? Na ordem de grandeza 1. Por enquanto é só, pessoal. Até a próxima.